Olá, eu sou Soraya Fess, eu sou apresentadora deste videocast da revista Estratégias e Soluções, uma realização da editora PSEG. Eu quero dar aqui as boas-vindas a você que nos acompanha em mais um episódio. E eu trouxe para essa nossa conversa aqui duas grandes personalidades. São eles, Vladimir Carvalho, presidente da Alterdata Software, o único empresário brasileiro convidado pelas Nações Unidas para palestrar no evento em comemoração ao curso Empretec, que aconteceu na Argentina em 2018. E também Denise de Moura, doutora em administração, professora, inclusive aqui dos cursos de MBA da USP-Exalc e consultora de recursos humanos com foco em comportamento organizacional, liderança e comunicação. Nessa nossa conversa, nós abordaremos o tema análise preditiva, que é o processo de usar dados para prever os comportamentos futuros. Gostaria que vocês se apresentassem mais para a gente. Eu fiz um resumo aqui, na verdade, da experiência de vocês, mas eu gostaria que vocês complementassem essa minha fala. Então, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por estar divulgando um pouco desse racional que nós tanto acreditamos. Você foi o único empresário convidado lá pelas Nações Unidas para poder palestrar no curso da Empretec. O Empretec é um treinamento da ONU. A ONU Mundial planta esse tipo de conteúdo de empreendedorismo em 50 e poucos países, aproximadamente. E em 2018, a ONU estava comemorando 30 anos de aniversário do Empretec Global, que acontece em vários países. E eles queriam fazer um evento no país que foi o primeiro país a ter o Empretec no mundo, que foi a Argentina. E me convidaram como um case de sucesso global para tentar contar a história, o quanto que o Empretec contribuiu na jornada da Alterdata. Que quando eu fiz o Empretec, eu tinha 30 e poucos anos, e a empresa era pequena ainda. E como esse tipo de treinamento de empreendedorismo mudou a companhia completamente, me preparou para os novos ciclos, e foi muito bacana, porque foi uma oportunidade espetacular de estar passando um pouco dessa experiência que aconteceu comigo, vindo com um clichê tão forte como as Nações Unidas num outro país, né? Então foi bem legal. Eu acho que representei bem aí os empresários brasileiros num evento tão importante. Parabéns, viu? Agora essa nossa querida professora Denise, que já é da casa, tem uma energia contagiante por onde passa, vem fazendo um trabalho maravilhoso aí, né? Já citei um pouquinho dessa carreira dela, mas melhor do que ela para contar mais detalhes para a gente. Muito obrigada, Soraya. Obrigada, Vladimir. Primeiro, é uma grande alegria estar aqui com vocês nesse bate-papo tão rico. E é muito bacana, sim, estou aí como professora, convidada dos MBAs USP-Exalc, que desde 2013, para mim é uma grande alegria, uma grande honra poder passar um pouquinho dos nossos conhecimentos, das nossas experiências, aprender muito com os nossos alunos. E esse bate-papo que está acontecendo aqui hoje é o que eu sempre falo nas minhas aulas, é essa aproximação, né, da academia, das universidades com as empresas. Eu acho que isso é muito rico. A gente fala muito nas nossas aulas, a gente traz muitos exemplos, mas eu acredito muito quando a gente pode aproximar a realidade que ocorre nas empresas com as literaturas que a gente aborda em sala de aula. Eu acho que isso traz uma gama de conhecimento para os nossos alunos, para as pessoas que leem a revista, assim, de forma gigantesca. Então é muito bacana. E uma característica aqui, eu tenho cerca aí de 27 anos de experiência profissional, já trabalhei em pequenas, médias, grandes empresas, e é muito bacana quando eu vejo uma empresa como a Alterdata fazendo tanta coisa legal para o nosso país, assim, um orgulho para o nosso país. Então é muito bacana, me sinto muito honrada de estar aqui hoje nesse bate-papo, que a gente vai trocar experiências, vamos falar de muita coisa, mas, sobretudo, juntar e aproximar ainda mais a empresa da universidade. Eu acho que isso é o ganho que a gente mais tem nesse bate-papo. Olha só que curiosidade interessante, né?
Você comentou que é muito importante essa aproximação de academia com empresa, e foi exatamente assim que vocês se conheceram, pelas redes sociais. Você viu o Vladimir publicar um texto, né, com uma analogia aí do Jeep 4x4 em relação aos desafios profissionais, e você se interessou pelo texto dele, pediu permissão, inclusive, para poder compartilhar aí com seus alunos dentro da sua aula. Então, olha só a aproximação, foi assim que eles se conheceram. E é por esse motivo, né, que eles permanecem aí com essa afinidade profissional, e é por isso que hoje estão juntos com a gente para poder abordar esse assunto com essas duas visões, que com certeza elas se complementam. E aí essa amizade profissional não parou mais, certo? É verdade, Soraya, isso foi muito bacana, que geralmente nas nossas aulas a gente tenta trazer exemplos de empresas, e ao ler esse texto do Vladimir, se eu não estou equivocada, ele deve ter colocado no LinkedIn, ele abordava exatamente esses cuidados que a empresa tem que ter, ele fazia uma analogia do 4x4 com os vários desafios, as várias adversidades que a gente enfrenta durante a nossa jornada, e eu estava abordando sobre resiliência organizacional, a gente ser resiliente nas empresas. E quando eu li o texto do Vladimir, eu falei, gente, é exatamente isso. Como é que alguém faz uma analogia tão bem feita das diversas adversidades da nossa jornada, da nossa caminhada profissional com as organizações? Aí eu pedi autorização, o Vladimir foi super solícito. Claro, pode abordar nas suas aulas, é um prazer para a gente. Foi super aberto, ele gosta muito dessa aproximação. Aí foi quando tudo começou. Bom, eu vou começar com uma primeira pergunta aqui para a Denise em relação ao nosso pensamento analítico. Essa é uma das habilidades mais requisitadas pelas empresas, né? E, além disso, ela foi muito citada pelo Fórum Econômico Mundial. Então, como é que você vê e como é que a gente pode desenvolver esse pensamento analítico? Excelente ponto, Soraya. Aliás, agora a gente começa a entender por que o Fórum Econômico Mundial vem falando dessa competência, vem elencando essa competência já há alguns anos no relatório que eles sempre abordam, o futuro do trabalho, e o pensamento analítico ele vem encabeçando por diversos anos como uma competência que todo profissional vai precisar desenvolver. Porque o pensamento analítico envolve muito eu saber resolver problemas complexos, que é outra competência que o Fórum Econômico aborda muito. Por quê? Por que está aparecendo isso com uma velocidade aí gigantesca? Simplesmente porque hoje a gente vive, vem saindo num pós-pandemia, a gente aprendeu muita coisa, mas sobretudo com o avanço das tecnologias. A gente fala hoje que o futuro ainda é muito incerto. E as demandas diferenciadas dos clientes surgem, muita coisa nova surgindo, e as empresas vão precisar lidar com a resolução de problemas complexos. E qual é a diferença de resolver problemas complexos e resolver problemas? Quando surge um problema novo na empresa, por exemplo, a empresa já tem uma ferramenta, ela já mapeou aquele risco, ela já mapeou aquele problema, você vai lá e resolve. O problema complexo é um problema que surge, nunca aconteceu, nunca apareceu, e você vai precisar resolver. Muitas empresas não têm nem as ferramentas adequadas para resolver aquele problema complexo. E aí o que acontece? O pensamento analítico ele envolve o seguinte: problema complexo, ninguém resolve de imediato. 2, ninguém resolve sozinho. Eu vou precisar pensar, separar aquele problema grande em várias etapas, juntar um grupo grande de pessoas com potencialidades, com pontos de vista diferentes, para juntos ir mapeando cada problema, cada risco, cada questão que possa aumentar ainda mais aquele problema e ir tratando cada problema em etapas com pontos de vista diferentes. Então, o pensamento analítico hoje ele vem exatamente da gente saber resolver problemas complexos, que são muitos hoje e ainda vão surgir outros, por uma série de coisas, inclusive pelo futuro incerto que a gente vive, novas tecnologias, demandas diferenciadas de clientes, uma série de outros fatores, e que vai exigir de nós estudar bastante, conhecer bastante o nosso negócio, saber trabalhar de forma colaborativa, escutar pontos de vista diferentes para juntos conseguirem resolver um problema complexo, pensar de forma analítica, se antecipar a demandas dos clientes e assim por diante. Então, não é à toa que o Fórum Econômico vem encabeçando essa competência já há alguns anos, como uma competência que todos os profissionais vão precisar desenvolver dentro das organizações. Uhum.
E, Vladimir, foi com essa visão aí que a Denise trouxe para nós que você também desenvolveu o seu trabalho em relação aos dados, né, para poder identificar aí o comportamento do consumidor em relação a um produto, a um serviço? Exatamente. A colocação da Denise tem todo sentido, porque quando a gente fala de problemas complexos, parece que nós estamos falando de levar o homem à Lua, parece que está levando o homem à NASA. Parece que você está falando de algo intangível que não está no nosso dia a dia, né? E, na verdade, a palavra pensamento complexo, pensamento quer dizer a nossa forma de estruturar quando o problema aparece na nossa cabeça em primeira mão. Então, aqui na Alterdata, eu acho que uma das coisas que fez a empresa ser muito grande foi pensar dessa forma desde a fundação da empresa. Então, eu me lembro que a Alterdata foi fundada em 89, 1989, eu tinha 25 anos. Com 6 meses de vida, eu já tinha números da empresa, eu já tinha indicadores. Naquela época, o Excel nem dominava o mercado, eu usava Lotus 123, que era a planilha da época. E ali eu já conseguia pegar detalhamento de dados. Quantos clientes foram atendidos, por que foi, que tipo de problema mais aconteceu, qual o tempo de atendimento, que colaborador era mais rápido que o outro, onde que eu gerava mais bug no cliente. Então, com aqueles dados na mão, eu já começava a fazer a essência do pensamento analítico, que é você aumentar a sua assertividade. O papel de um executivo, de alguém que comanda algo, não é você acertar sempre, é você acertar mais que erra. Para você acertar mais que erra, você tem que estar calibrando os instrumentos o tempo inteiro. E quanto mais dados eu tenho e quanto menos sensibilidade eu uso, mais eu acerto. Se eu não tenho dados, eu vou no feeling. E a chance de eu errar no feeling é muito alta. Então, os dados são muito importantes. O feeling, o faro, o jeito, a percepção, ela tem um peso. Para mim, não passa de 10%. 90% das decisões têm que ser tomadas baseadas em dados. Quando você traz essa, eu sei porque muito eu conheço um pouquinho do seu trabalho, às vezes a pessoa, o funcionário entra na empresa, você falou que desde o início da Alterdata, 89, você já vinha desenvolvendo esse pensamento analítico. Só que entra um funcionário novo na sua empresa e ele pode, como você disse, ele pode não ter esse pensamento analítico, não tem. Como é que você, como diretor da empresa, como é que você fala muito da granulação, eu acho, uma vez escutando isso, foi fantástico, como é que você trabalha e capacita seus funcionários a ter mais esse pensamento crítico. Como é que você faz isso com os funcionários, assim, para que eles desenvolvam, entendendo que isso é um valor e é uma competência essencial para a sua empresa, e muitos funcionários chegam e não têm essa competência, assim, é muito difícil ser, vou capacitar um funcionário em pensamento analítico em 3 horas de treinamento, não é assim que funciona. Não. Como é que você capacita os seus funcionários a ter essa questão da inquietude, de pensar diferente, de analisar com maior profundidade? Como é que você faz isso? É uma curiosidade, né, com a sua Aham. equipe. Não, muito legal você falar isso, Denise, porque eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo vão entender claramente o que eu quero dizer com cultura. Toda empresa tem uma cultura, tem um jeitão, tem um DNA, a maneira com que ela faz as coisas. Qualquer empresa. Umas de uma maneira, outra de outra, mas tem uma cultura. Essa cultura, na minha cabeça, tudo são dados, como nós estamos falando aqui. Então, cada funcionário novo que entra, para mim, é uma probabilidade matemática de perder cultura. Porque se eu tenho 100 funcionários, entrou um novo, 1% de chance de eu perder a cultura da companhia. Porque ele vem de fora pensando diferente, não entende como é que a gente se estrutura, isso começa a ser um problema. Então, a gente tem uma preocupação muito grande do primeiro momento da entrada. Os funcionários passam pela nossa universidade corporativa e alguns deles ficam 2 meses em treinamento. Ali, a gente chama de uma transfusão de sangue. Nós estamos fazendo uma transfusão de sangue, tirando o sangue de outras empresas e colocando o nosso sangue alterdatano nele. O sangue alterdatano é aquela pessoa que tem que se estruturar e entender que ele não pode sugerir algo sem estar baseado em alguma informação. Todos os líderes são treinados, os gerentes, supervisores, não só os diretores, são treinados para que se alguém dá uma ideia, por exemplo, se alguém entrar aqui na minha sala e falar assim, Vladimir, eu tive uma ideia que eu acho que a gente devia fazer isso assim, assim, assim. A primeira coisa que eu pergunto, você tirou essa ideia de onde? Que número você viu? Qual é a amostra que você pegou? Qual a probabilidade de dar certo? Qual o custo? De onde você viu isso? Se ele falar para mim, eu sonhei,
Falei, olha, então essa ideia não está estruturada. Você vai buscar informações, depois você retorna. Quando os líderes começam a ter esse comportamento, as pessoas vão entendendo claramente que precisam olhar informações concretas e matemáticas. A empresa tem centenas de indicadores de performance. Hoje, para você ter uma ideia, na frente do meu painel aqui, eu estou com 2 monitores aqui na minha frente, eu tenho 452 indicadores de performance que medem a empresa inteira. Os gerentes nossos têm acesso a eles também. Então, quando alguém questiona algo, a gente consiga saber de forma granulada, na menor partícula possível, o que está acontecendo naquele pedacinho, para que a gente gere uma ação corretiva. Agora a gente está falando dessa questão da mudança, é uma gestão, né, de mudança, na verdade, mas dentro do ambiente corporativo. Agora, Denise, você acha que a gente consegue levar essa mudança toda, fazer essa gestão para dentro do mundo acadêmico? Olha, boa pergunta, Soraya. Acredito sim, é por isso que esses momentos de trocas que a gente tem, trazendo experiências, trocando mesmo empresa, academia, acredito sim. Eu acredito que, sobretudo nós, professores, que inclusive estamos aí na formação dos nossos alunos e preparando os nossos alunos para o mercado de trabalho, a gente também precisa ter esse pensamento, eu digo, um pensamento de futuro, um pensamento de trazer coisas novas para os nossos alunos, mostrar a realidade das empresas, mostrar a realidade dos negócios, mostrar a realidade dos clientes. Em breve aí o Vladimir vai falar dessa análise preditiva que eles criaram. Então, assim, fazer com que os nossos alunos tenham uma visão, vão para o mercado de trabalho com essa visão de futuro, com essa visão questionadora. Hoje não adianta mais a gente só aceitar o nosso status quo. Será que a gente não pode questionar? Eu digo, e a gente prepara muitos nossos alunos, a gente escuta muito isso das lideranças hoje. A gente quer pessoas que resolvam os problemas, que identifiquem necessidades de clientes, que compactuem com os valores da organização, que tenham um sentimento de pertencimento e que sejam protagonistas da carreira. Olha quantas coisas a gente escuta. E como que a gente, dentro da academia, a gente pode preparar nossos alunos. E é exatamente assim, preparando nossos alunos a ter uma visão questionadora, a questionar, sim, a trazer dados e fatos e sugestões novas para as empresas, a ajudar as lideranças a resolver os problemas complexos, a ter essa cultura que o Vladimir fala muito da inquietude, você está sempre ali buscando novas formas de fazer o seu trabalho. Então, nós, dentro da academia, a gente precisa, assim, incutir nos nossos alunos essa coisa de querer mais, é isso que a gente busca nas nossas aulas, de querer mais, de ser um profissional melhor, de se equipar mais para estar mais preparado para o mercado de trabalho, não se conformar com que é assim que acontece, todo mundo já fez assim, vou continuar fazendo. Por quê? Vamos perguntar por que foi sempre feito assim. E a gente só consegue ter essa visão e ir para o mercado de trabalho de forma questionadora, quando a gente tem as ferramentas, os conhecimentos. E nós aqui, como professores, a gente tem que prover aos nossos alunos esses conhecimentos, essa vontade, engajá-los a ir para o mercado de trabalho mais preparados. Porque, como o Fórum Econômico Mundial já diz, muitas profissões hoje, muitas profissões que vão existir, a gente nem sabe quais são. Vão existir mais de 90 milhões de cargos e funções que não existem hoje. Então, a gente tem que preparar nossa grade curricular e tem que preparar nossos alunos para funções que a gente nem sabe ainda. Então, a gente trabalha muito com as competências que a gente pode ajudar nossos alunos a se prepararem e, claro, é o que o Vladimir está aqui, exatamente aproximando as organizações. O que as organizações esperam hoje dos jovens? O que eles esperam encontrar num candidato, num futuro gestor, numa pessoa que está entrando na empresa? Então, é nosso papel aqui instigar, ajudar, formar, ajudar na formação desses alunos desses profissionais mais questionadores. Eu acredito muito nisso, nesse nosso papel, né, de formação mesmo e de ajuda junto aí ao mercado de trabalho, encontrar realmente uma organização, uma empresa que compactue com seus valores e onde ele vai ser, como diz aí o Vladimir, onde ele vai ser mais feliz mesmo, onde ele vai querer estar e trabalhar. Todo profissional que sai da faculdade e só enxerga a tarefa, ele se transforma num igual a milhares. Eu me formei, sei lá, hipoteticamente, em contabilidade. Fui contratado para fazer débito e crédito. Eu e milhares, porque eu estou enxergando só a tarefa. Quando eu começo a pensar o seguinte, alguém me deu uma tarefa, e pensa aqui, qual será que é a missão por trás dessa tarefa?
Será que é crescer, reter cliente, expandir, aumentar a qualidade? O que será que estão querendo quando me pedem para fazer essa coisa? Quando você é um profissional que faz essa reflexão, você começa a contribuir para o ambiente em volta de você de uma forma completamente diferente, porque você vai dar ideias melhores, você vai enxergar processos que não funcionam, você vai perceber velocidades que poderiam ser feitas coisas diferentes, com custo menor, e aí você ganha mais valor. Por que uma empresa paga mais para uma pessoa do que para outra? Não é porque ela tem um curso superior melhor. Mas essa gestão de mudança também não tem que ser despertada, antes de mais nada, no líder ou no gestor daquela empresa, para que, como esse exemplo que Vladimir está trazendo para nós, né, e também esse exemplo que você traz, assim, nesse estímulo com os seus alunos, não é necessário alguém estimular uma visão diferente? Não tem que ter uma condução para que isso aconteça? Exatamente, Soraya. Eu tive, todos os anos, eu vou na NRF, o maior evento de varejo do mundo, que acontece em Nova York, sempre em janeiro. Esse ano foi muito interessante, porque eu sempre gero uma palestra de pós-NRF. A minha palestra desse ano se tornou a mais assistida do Brasil, na frente da do Sebrae, da Junta Comercial de São Paulo, das empresas de consultoria. Então, quem tiver interesse em entender as grandes transformações que estão acontecendo na sociedade, coloca no YouTube, pós-NRF 2024. A minha palestra vai ser uma das primeiras. Lá, uma das partes fala exatamente o que você acabou de levantar agora, Soraya, porque as maiores empresas do mundo, e quando eu falo isso, eu estou falando da Amazon, Macy's, com milhares de funcionários, eles já entenderam que a magia da transformação ela não acontece hoje, na situação atual, no passado era diferente. Hoje, não acontece se a gente investir mais em treinamento no top da empresa. Se aqui na Alterdata eu aumentar a carga de treinamento dos diretores, a magia não acontece. Se eu aumentar a carga da base da pirâmide, aquela turma que está entrando na empresa agora, a magia também não acontece. A magia está acontecendo onde, atualmente, nessa transformação social? No middle, aqui no meio do caminho. Então, o corpo de gerentes, supervisores, aquele pessoal que lidera grupos menores, nós temos 2.000 pessoas aqui na empresa. Eu tenho funcionários aqui com 24 anos que lidera 70 pessoas. Essa pessoa com 24 anos, será que ela está completamente pronta para liderar 70 e poucas pessoas? Não está. Ela precisa de mais skill, ela precisa mais habilidades genéricas. E por isso que as recomendações internacionais é as empresas aumentarem o budget, o investimento de treinamento no meio da pirâmide hierárquica. Que é exatamente o que você falou. A transformação, a diferença de cultura, a influência que tem que ser exercida na companhia, ela é acelerada se esse meio aqui estiver muito alinhado e muito treinado. Aí sim a gente consegue fazer essa gestão de mudanças com mais facilidade. E o que o Vladimir está falando, assim, não tenha dúvida, é papel da liderança, sim, incutir, engajar. E tudo isso, na verdade, né, que a gente está comentando aqui é muito importante porque chega na ponta final, que é o cliente, que é aquele consumidor. E como é que a gente consegue antever o comportamento dele por meio dessa ferramenta que é a análise preditiva? Quer começar, Denise? Olha, Vladimir, eu prefiro que você fale. Eu acho que eu conheci um pouquinho dessa ferramenta que a gente vai começar a debater agora sobre essa análise preditiva que você trouxe, identificar. Eu acho que isso é um grande, eu digo que é o sonho de qualquer hoje empresário, porque, por exemplo, por exemplo, como cliente, eu recebo várias pesquisas NPS. NPS todo mundo conhece. Ah, você preenche 3 perguntinhas, está satisfeito, indicaria para um amigo a empresa, etc. e tal. Que para mim não indica nada, assim, eu preencher um NPS e ser fiel à empresa, sinceramente, eu posso, se eu gostar de uma outra empresa que me dê um atendimento melhor, eu vou para outra empresa. Eu não acredito que o NPS é excelente como medidor aí de satisfação, mas enfim, se, por exemplo, no caso do Vladimir, com 60 mil clientes, eu não sei até que ponto um NPS ajudaria uma empresa com 60 mil clientes. É isso que eu queria que o Vladimir abordasse, se ferramentas hoje já existentes e já eficazes de marketing, de medição do cliente, ajudam numa empresa grande como a Alterdata. Assim, como é que funcionaria nesse sentido? Essa é uma colocação bacana, que é o centro da nossa conversa aqui, e começa tudo com aquele pensamento analítico do começo do nosso papo aqui, né? Porque quando você está com a cabeça estruturada, que você tem que ter dados para tomar decisão, isso muda uma série de coisas. Então, em 2018,
havia uma crise internacional e financeira, uma crise financeira internacional que afetou o Brasil. Nós começamos a ter uma perda de clientes mais alta que a média. Meus indicadores estavam acusando uma perda de clientes subindo. E aquilo me preocupou e eu comecei a olhar os indicadores de NPS que a empresa já tinha. Porque quando cada ponto de atendimento, o cliente responde o que a Denise falou, as estrelinhas. Uma estrelinha, 5 estrelinhas, tal, você vai botar o atendimento. Isso não era suficiente para eu entender de fato o que estava acontecendo nos clientes em geral. Porque, ao meu ver, uma insatisfação, ela chega a ser insatisfação quando algumas coisas aconteceram antes. Eu só fico chateado por algo que me chateou. Eu quero saber, não é se o cliente está chateado, triste. Eu quero saber o que deu causa para aquilo acontecer. Então, a preditiva, da palavra predição, de antecipação, de tentar prever futuro, é você olhar comportamento. Então, o que eu fiz naquela época? Eu chamei um grupo de programadores aqui na minha sala e falei com eles, foi aqui nesse ambiente que eu estou falando aqui agora, inclusive, e falei com eles o seguinte, falei, olha, eu preciso de um coeficiente de felicidade. Eu preciso de um indicador que meça se o cliente está feliz ou não, porque eu tenho que tomar algumas ações, cliente por cliente, 60 mil. E eles falaram, Vladimir, isso é muito subjetivo. Como é que nós vamos fazer um coeficiente desse, se uma subjetividade dessa? Eles me sugeriram, contrata uma empresa para telefonar e fazer uma pesquisa. Eu falei, não quero. Eu não quero perguntar para o cliente. Eu quero entender o comportamento dele. Bom, passei a tarefa para eles. 2 meses depois eu questionei. Eles não conseguiram resolver. Eu destaquei um programador, que é um dos rapazes mais inteligentes nossos aqui. Separei o Ronaldo. E eles falam que eu abduzi o Ronaldo lá do desenvolvimento. Ronaldo, você vai trabalhar comigo num projeto. E eu comecei em casa, à noite, a fazer fórmulas e passava para ele dar queries no banco de dados e devolver retorno, trazer retornos. E eu comecei a entender o comportamento dos clientes que cancelavam, que reclamavam, o que começou a acontecer. E começamos a fazer um algoritmo para interpretar o comportamento dos clientes. Depois de 3 meses de trabalho, eu fiz o algoritmo estava pronto, fiz a primeira amostra. Mandei um e-mail para todos os gerentes nossos do Brasil inteiro e falei com eles, eu preciso que me devolva o nome e o código dos 5 clientes que estão mais irritados na sua região. E eles mais irritados, sob que critério? Eu falei, qualquer um que você quiser. Manda para mim. E eles mandaram. Eu apliquei no algoritmo, o algoritmo acertou 62% na primeira tentativa. E aí, alguns ele errou. Eu liguei para o gerente e falei, cara, você botou o cliente tal. Por que você botou esse cliente aqui, que não estava no meu algoritmo? Ah, porque aconteceu isso, isso, isso e isso. Eu falei, então isso eu não previ. Ajustei a ferramenta, calibrei. Ah, isso aqui, isso, o cara ficou muito enfurecido. Ah, então isso tem um peso maior do que aquilo. Fui mudando, calibrando. Segunda tentativa, acertei 81%. E a terceira tentativa, acertei 93%. Hoje, o algoritmo analisa 22 características de comportamento. E essas características sinalizam quais estão entrando numa insatisfação. Ela classifica em 4 categorias. 1, muito irritado. 2, irritado. 3 e 4, ele está entrando em insatisfação. Eu costumo dizer que a gente descobre a insatisfação do cliente mesmo antes do próprio cliente saber que ele está insatisfeito. Porque eu estou pegando na causa quando ele está se transformando ainda numa pessoa irritada. Às vezes, um problema acontece, um técnico não deu uma resposta adequada, o sistema olha, o algoritmo olha um monte de fontes de informações e ranqueia e avisa os nossos líderes, fala, olha esse cliente aqui na sua região, lá em Salvador, porque ele está mudando de comportamento. O primeiro ano que nós implantamos essa ferramenta, representou 35% a menos de cancelamento de cliente, porque a gente começou a se antecipar aos problemas. As primeiras vezes que o algoritmo começou a funcionar, eu tive depoimento de alguns gerentes que eles não acreditavam na ferramenta. Teve um case do nosso gerente de Fortaleza que o algoritmo avisou para ele, visita esse cliente aí que tem uma coisa estranha acontecendo. E aqui são as causas.
Ele me contou isso depois. Ele olhou e falou assim: nada a ver, cara. Esse cliente aqui, eu tenho contato com ele toda hora, cara. Não, isso aqui não tem nada a ver, errou. Esse algoritmo fez errado. 15 dias depois, o algoritmo de novo, o mesmo cliente, vai lá e olha, tem uma coisa estranha nesse cliente. Ele de novo não foi. Terceira vez, o algoritmo outra vez. Aí ele achou estranho, resolveu ir lá. E foi conversar com a menina que era gerente de TI lá. Quando chegou lá, a menina falou assim: foi bom você ter vindo aqui, porque o nosso diretor estava mandando a gente procurar outra empresa de software. E ele: mas por que eu tenho vindo aqui toda hora? Conversa com ele, foi ele que falou. E aí foi lá entender o que estava acontecendo, conseguiu ter uma ação, envolvemos o nosso time, evitamos o cancelamento de 22 lojas. Era um cliente com 22 lojas. O que eu quero dizer é que você fazer análises em grandes volumes de dados de uma forma manual, por sensibilidade, é impossível. Como é que era antes? Eu dependia de gerentes de cada unidade nossa telefonar para cá e falar assim: olha, nosso cliente fulano de tal está muito irritado porque precisa disso, a gente não deu. E dependia da sensibilidade dele. Cada um com a sua cultura, seu humor, sua forma de ver, um é mais analítico que o outro. Era impossível você equacionar. Agora, o Brasil inteiro está no mesmo padrão. Então, o algoritmo analisa todos os dias 80 mil clientes, porque ele olha os ativos, mais os que cancelaram nos últimos 2 anos, e olha o comportamento deles todos, e começa a se ajustar e avisar o nosso time. Quando a gente faz isso, tem 2 aspectos importantes. Um é criar ferramentas para prever futuro. E a outra coisa, o que nós já falamos aqui, é incutir na cabeça de todos a cultura de dados, a cultura analítica, para fazer com que todos os líderes tenham um pensamento muito positivo. Esse algoritmo que nós fizemos, ele foi um sucesso tão absoluto que eu fui case no evento do Philip Kotler, um evento global do Philip Kotler, falando sobre esse assunto, porque foi uma solução dada dentro de casa por 2 pessoas. Eu, como presidente da empresa, e um programador. Eu trabalhando só à noite em casa, ele durante o dia. Durante 3 meses nós fizemos o trabalho. Ou seja, não é um negócio de bilhões de dólares, não é um negócio que levar o homem à Lua, não é um modelo matemático que envolve um físico nuclear para fazer cálculo matemático. Não! São observações e uma cabeça inquieta de tentar descobrir o que está acontecendo nos clientes. Isso que eu acho importante as pessoas terem, porque aqui dentro da Alterdata, se tem pessoas que são inquietas assim, para mim tem um valor enorme. Eu pago mais dessas pessoas aqui dentro da empresa que são inquietas, porque eu sei que a empresa tem que se transformar em outra coisa. E essa coisa, eu não sei exatamente o que é. Olha que curioso. Eu não sei o que a Alterdata vai ser daqui a 3, 4, 5 anos. Eu não sei. Mas eu sei que ela vai ser diferente de hoje. Por eu saber que ela é diferente de hoje, eu tenho que criar essas ferramentas todos os dias um pouquinho para a empresa se transformar numa coisa no futuro que eu não sei o que é, mas vai ser melhor. Por isso eu preciso aqui dentro pessoas que pensem na missão por trás da tarefa, que tenham uma mente inquieta, que sejam mais analíticos, que gostem de estudar, de aprender uma coisa nova, gostem de escutar a Denise falando, que seja provocado assim a desafios novos. Primeiro, você trouxe essa experiência, né, de levantar dados, identificar o comportamento. Uma vez que você identifica tudo isso, quais soluções ou quais estratégias essa empresa pode utilizar para reter esse cliente, para reverter esse quadro? Vamos dar um exemplo concreto e real aqui para conectar a teoria à prática. Quando esse algoritmo roda, Soraya, ele classifica os clientes. Então, tem um grupo de clientes lá que é número 1, ou seja, bastante irritados. Então, estão classificados, o CRM, agora o nosso aplicativo de Customer Relationship, está definido que ele é preditivo a 1, por exemplo. Todo mundo está treinado na empresa. Se um cliente preditivo a 1 telefonar aqui para a empresa querendo falar comigo, ele tem autorização para entrar na minha sala e falar sobre isso. Os 60 mil clientes eu não consigo falar com os 60 mil, mas quem está na preditiva 1 eu falo. Exemplos. Agora, vamos imaginar que o cliente preditiva 1 telefonou para o suporte. Ele já está super irritado, a ferramenta já identificou. No passado, ele era atendido por uma fila de atendimentos. Então, poderia ele ser atendido por Mariazinha,
que foi contratada há 3 meses. Poderia cair para ela, atender um cliente super irritado. Como é que a ferramenta faz hoje? Ela vê os clientes que estão entrando, analisa os clientes, tudo numa fração de segundos, hein? Analisa os clientes que estão mais e menos irritados, aí pega esse cara que quer ser atendido de preditiva 1, ele agora olha todos os técnicos em atendimento, analisa quais têm maior assertividade, qual é o tempo de casa de cada um, que especialização ele tem, pega esse cliente mais irritado, coloca o nosso funcionário mais sênior, mais experiente. Os funcionários nossos de suporte mais novatos, mais júniores, eles não atendem os clientes de preditiva mais alta. Então, significa que o cliente que está mais irritado, ele tem as soluções mais rapidamente resolvidas. Porque quem está atendendo ele é o pessoal mais faixa preta, é o pessoal mais experiente. Falamos sobre diversos assuntos aqui, academia versus empresa, versus análise de dados, enfim, né, pensamento analítico. E eu gostaria de fazer um encerramento com vocês e pedir para que vocês deixem aí uma dica para quem nos acompanha. Bom, primeiro eu queria agradecer, Soraya, a oportunidade da gente estar aqui, aos nossos ouvintes, participantes. É interessante que nessa fala agora do Vladimir, para você ver como a gente sempre busca trazer algumas provocações, inclusive nas nossas aulas e para os nossos alunos. É interessante, na hora que o Vladimir comenta que aquele cliente mais irritado, ele passa na frente de todo mundo, olha só que interessante, isso muitas das vezes pode contradizer aqueles cartões de fidelidade. Sabe aqueles cartões de fidelidade que a gente ganha, por exemplo, numa aviação, em que a gente passa na frente, tem as melhores cadeiras porque a gente usa mais? O caso do Vladimir é o contrário, ele trata diferenciado o cliente que está mais irritado. Olha só um modelo mental diferente, olha que bacana. Eu estava pensando, o Vladimir estava falando sobre isso, eu estava pensando, gente, até a questão da fidelização do cliente hoje, será que é só dar o melhor para aquele cliente que é o mais fiel à empresa, ou será que é tratar diferenciado também aquele que está irritado? Então, engraçado isso, assim, acho que vale a pena uma reflexão, deixando já a mensagem final, é uma reflexão que a gente precisa fazer e provocar as pessoas e trazer questionamento justamente disso. Não é apenas, já tem aquele cliente fiel, aquele cliente está muito feliz comigo, então aquele cliente vai ser o número 1, o cartão. Não, e os irritados? E se eu perder aqueles clientes irritados? E é engraçado na fala do Vladimir também, Soraya, as pessoas estão nos escutando, quanta coisa eu acredito que dessa irritabilidade, desses problemas, o Vladimir não tem identificado possíveis problemas e ter tratado possíveis problemas. Então é muito bacana isso. Essa mensagem que eu deixo da gente, na hora que a gente estuda, na hora que a gente questiona, na hora que a gente traz a empresa para faz essa aproximação empresa-academia, é justamente para isso, para nos ajudar a ver com outro olhar a teoria, ver com outro olhar a prática, fazer essa aproximação, fazer com que as pessoas sejam questionadoras, questionem sim o status quo, antecipem problemas. Eu acho que o profissional do futuro, o profissional global, ele precisa desenvolver essas características. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar e agradecer a oportunidade desse debate aí tão rico para a revista e para todos nós. Soraya, Vladimir, muito obrigada. Então, o fundamental de mensagem final é a gente entender que é muito importante capacitar nossa liderança. E quando a gente fala capacitar a liderança, às vezes somos nós mesmos. Às vezes quem está ouvindo aqui é um empreendedor. Então, às vezes quem tem que se reciclar é você que está me ouvindo. Não é só a sua equipe, não. Às vezes quem está atrapalhando a empresa é você, que é o dono da empresa, que é você que não lê, é você que não estuda, é você que não vai a um congresso. E aí você não deixa o teu time se desenvolver. Às vezes, quem está atrapalhando é o dono, porque ele precisa se transformar nessa sociedade. Então, nós estamos vivendo um momento que é muito, muito ao cubo. É importante a gente estar reciclando a nossa cabeça e entender que o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. Por isso que esse tipo de conteúdo, eu adorei o nosso papo aqui, eu acho que a gente poderia ficar conversando aqui até a noite, porque tem muitos assuntos aqui que são bacanas, e eu espero de coração que nós tenhamos plantado sementes nas mentes de quem estiver nos ouvindo, para estar pensando que o seu negócio pode ser muito mais acelerado se você tiver uma visão muito mais analítica do seu negócio. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço aqui a presença de vocês dois, porque foi um verdadeiro casamento profissional mesmo. Eu acho que nós trouxemos assuntos
muito importantes, né, que realmente vai refletir aí no dia a dia de muita gente, né, e principalmente dos que nos acompanham, porque refletir é a melhor coisa para a gente começar iniciando, né, esse processo aí de mudança, e vocês vieram com uma riqueza de conteúdo e de experiência maravilhosa. Então eu só tenho gratidão aqui por vocês, né, e espero que a gente volte aí a conversar, porque reflexões assim ajudam a construir um país muito melhor. Muito obrigada, viu? Quero agradecer essas duas grandes personalidades que participaram com a gente nessa conversa enriquecedora. Quero agradecer a você que nos acompanha, que nos ajuda a refletir aí para construir um mundo cada vez melhor. Portanto, pega esse link aqui da revista Estratégias e Soluções, compartilha, manda mensagem para nós aqui sobre o tema que você gostaria de estar sendo abordado. E eu tenho certeza que juntos vamos caminhar cada vez mais rápido ao desenvolvimento humano e profissional. Nos vemos em breve com outro assunto pela frente. Até lá!